Oi, tudo bom? Faz um mês aí que eu comecei esse canal no YouTube e para eu poder começar a fazer, eu sempre dou uma olhada em como faz e eu estudo sobre aquilo. Então eu acho que esse vai ser mais um tutorial de como não ser um YouTuber. Uma das coisas que você tem que fazer quando você está criando um canal no YouTube é pensar no que as pessoas querem ver. Isso já é meio complicado, porque nem sempre que as pessoas querem ver ou querem ouvir é exatamente aquilo que eu quero falar. E aí pesquisando, vamos pesquisar, lógico, eu descobri que uma coisa que funciona muito bem agora no Brasil é falar bem do Bolsonaro. E eu não consigo falar bem desse cara. Então, de início eu meio que tentei me afastar sobre política e tal, sobre esse assunto política, mas é uma coisa que não dá para escapar, porque eu realmente entendo o porquê que as pessoas votaram em uma pessoa como Bolsonaro, mas eu fico com medo dos meus amigos e da minha família, porque eu particularmente não estou mais no Brasil, pelo menos por enquanto. Eu não imaginava que o Bolsonaro na verdade seria eleito. E não votei nele também. Então eu comecei a falar de coisas que eu gostava, coisas que eu gosto. E tem várias coisas que eu gosto, no caso eu gosto de cinema, eu gosto de quadrinhos. E eu achei que pudesse ser legal falar sobre isso e que as pessoas iriam buscar também, porque era uma coisa que eu gostava. Então você tem que meio que surfar na onda, né? Você tem que falar sobre assuntos que as pessoas estão buscando, assuntos que as pessoas se interessam. Mas fica complicado pra mim. Aí eu falei, porra, foda-se então. Porque a ideia é que eu comece a falar sobre coisas que eu acho interessantes, sem necessariamente ter um trilhão de dados sobre aquilo, ou ter um planejamento maior em cima daquilo. Claro que o mínimo de planejamento tem sempre que ter, né? Você tem que saber sobre aquilo que você está falando. Uma das coisas que me fez fazer esse canal no YouTube, na verdade, é que quando eu estava no Brasil, eu dava aulas e tinha uma banda de rock. Tenho ainda, né? A gente não terminou. E eu não tinha tempo para fazer outras coisas. E aqui na Espanha eu trabalho tanto quanto eu trabalhava lá, mas eu não tenho mais a banda. E a banda me dava, na verdade, essa vontade de trabalhar com os vídeos, com as artes da banda e com essa parte criativa. E aqui, na verdade, faltou esse pedacinho, né? Faltou essa coisa que me deixava imensamente feliz. Então eu pensei, putz, vamos fazer alguma coisa que eu consiga fazer sozinho, já que eu não tenho meus companheiros de banda aqui comigo. E eu falei, vamos fazer um canal no YouTube. E vambora. E aí por isso que eu fui estudar em relação a isso, pra não fazer bobagem, pra não fazer uma coisa que não seja legal, não seja interessante e que as pessoas acabem não vendo. Então esses ensinamentos de como ser um YouTuber, como fazer um canal, e para mim eles são posteriores ao fato de que você tem que saber do que você está falando, ou você tem que ter realmente um conteúdo que seja interessante, não só para as outras pessoas, mas para você. Então não adianta você escolher, eu vou fazer um canal sobre game, eu vou fazer um canal sobre moda, eu vou fazer um canal sobre maquiagem. Eu não entendo nada de maquiagem, então por que eu vou fazer um canal de maquiagem? Porque as pessoas querem ver bastante coisa de maquiagem. Tá, mas eu não sei nada sobre isso. Então o que eu vou fazer? E as pessoas acabam tendo sempre essa visão de tipo, não, mas vamos falar sobre o que as pessoas querem ver hoje em dia. Vamos surfar na onda. Tá gravando ainda. Beleza. Então algumas coisas eram boas, alguns desses ensinamentos eram legais. Vamos falar sobre atualidades. Legal, vamos falar sobre atualidades. Isso aí é uma coisa que eu acho bacana e que eu sempre falo. Vamos falar sobre filmes. Mas uma coisa que tinha era tipo, não tinha nisso realmente, mas eu vi que muitas pessoas faziam. Acho que aquela coisa de xingar outra pessoa, aquela coisa de falar palavrão, ou coisas idiotas, como entrar numa banheira de Nutella, ou dar um tapa na cara da sua irmã e achar super engraçado, e colocar assim, o dia em que eu dei um tapa na cara da minha irmã. Isso pra mim não funciona. Não é que não funciona pro público, muitas pessoas querem ver isso, mas eu não consigo fazer isso, não consigo ter personagem assim por muito tempo. Eu poderia fazer um personagem por alguns vídeos e coisas assim, mas pra mim não faz sentido. Se não for bacana pra mim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu queira fazer e que eu acho que as pessoas vão querer ver porque é autêntico e porque é meu. Então eu não vou ficar procurando um assunto que as pessoas queiram ver, porque alguns assuntos são como, por exemplo, sei lá, a Copa da UEFA.
Chelsea versus Manchester. Eu não sei nada sobre Chelsea e Manchester. Não sei nem quem joga nesses caras. Eu não sei nem quem joga no Barcelona, tirando o Messi. Aí outra coisa que tinha que fazer era resolver um problema. Vamos resolver um problema. E cara, se você tá buscando resolver algum problema assistindo o meu canal, realmente você não vai conseguir resolver problema nenhum. Talvez você tenha mais problemas ainda comigo ou com o que eu falo. Talvez você me ensine coisas também. E outra coisa que eu falava era sempre falar pra você se inscrever, apertar o sininho e sempre ficar atento às novas atualizações de vídeo. Isso realmente é um negócio legal. Por quê? Porque agora, para você ser um canal que vale a pena pro YouTube, você tem que ter 4.000 horas de pessoas que viram seu conteúdo e mais de 1.000 inscritos para você se tornar um canal de verdade. É difícil chegar nisso, né? Mas se você quiser me dar uma força aí e clicar no botãozinho, me ajuda bastante. Se quiser ver os outros vídeos aí que tem do lado também, falo sobre cinema, falo sobre música e é isso. Essas coisas que eu vou falar. Quando a gente fala sobre política, tá sendo um fla-flu muito grande, mas a gente tem que meio que colocar na cabeça que todo político é corrupto. Para você conseguir passar algum tipo de lei que seja super legal para a população, você tem que molhar a mão, você tem que falar com algumas pessoas ou fornecer algum tipo de cargo, porque alguém sempre fala assim, tá bom, para eu votar na sua lei, o que eu ganho com isso? E aí esse negócio de o que eu ganho com isso ferra todo o nosso sistema. E sempre foi assim. E foi assim com o FHC, foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma, vai ser assim com o Bolsonaro. A gente já tá vendo que quem tá subindo nos ministérios são pessoas que têm o rabo preso, que tem denúncia. Então a gente tem que ficar esperto com essas coisas também. Porque acreditar que um político, qualquer que seja, uma figura, vai salvar o país, é bobagem, cara. É mentira. Os países que têm uma democracia mais consolidada são países que têm uma igualdade social maior. E o Brasil é muito desigual. É muito complicado você falar que uma pessoa tem que ser honesta e tem que pagar impostos, por exemplo, quando ela não tem o que comer. Eu até entendo que as pessoas tenham votado em uma figura que supostamente não está ligada a nenhum tipo de corrupção e coisa assim, mas a gente tem que ficar com o pé atrás e não pode defender sempre um político como se fosse um animal de estimação, como se fosse um irmão seu, porque não é, cara. Nenhum partido vale muita coisa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Política, na verdade, é a arte de você conversar e conseguir as coisas. E nesse sentido, os brasileiros são ótimos políticos, porque eles realmente conseguem conversar e conseguir as coisas. E você tem que pensar também que quem manda, na verdade, é quem tem grana. E o político tem grana. A maior parte dos políticos tem grana pra cacete. Então, e quem banca essas campanhas são pessoas com grana também. E é qualquer campanha, seja da esquerda ou seja da direita. Sempre esses caras estão aí botando grana, JBS, Odebrecht, e eles põem grana tanto no Bolsonaro, quanto no PT, quanto no PSDB, e sempre foi assim. Por quê? Porque eles vão conseguir alguma coisa em troca desses governos. O Brasil é um país bastante fértil em notícias sobre política. É uma comparação que aqui na Espanha é até sacanagem. Aqui também tem, obviamente, coisas sobre política, mas aqui o pessoal discute coisas que são, cara, muito diferentes das do Brasil, sabe? Algumas coisas são parecidas. Aqui também tem um partido político que é de extrema direita e que está conseguindo ganhar algumas posições bastante importantes no país e acabar com a lei. Aqui tem uma lei que seria como se fosse a Lei Maria da Penha também, e esses políticos estão conseguindo acabar com essa lei. E isso é uma coisa que preocupa muito o pessoal aqui. Uma coisa que é muito interessante aqui também é que tem passeata todo dia, cara. Eu moro numa rua que é grande, né? Então ela é aberta, e eu já passei por umas 5 ou 6 manifestações, né, de velhinhos, de motoqueiros, de pessoas pró-aborto e por aí vai. Sempre tem algum tipo de manifestação aqui. Isso é uma coisa que é realmente muito legal. O pessoal realmente não fica quieto, abre a boca e tal. E nunca teve violência. Eu nunca vi polícia batendo, eu nunca vi o governo rechaçando esse tipo de coisa. Então, é interessante. Bom, dá o seu like aí, vê os vídeos aí também, a gente se vê na próxima, beleza?